vamos ter uma explicação do exercício sobre inequações fracionárias. Numa inequação fracionária é preciso colocá-la na forma canônica, que é fazendo o MMC necessário e colocar o segundo membro zero. Então, fazendo o MMC ou passando primeiro o que está no segundo membro para o primeiro membro, sabemos que a operação contrária da adição é subtração e de subtração é adição. Então, ficaremos com 1x menos 1, vamos manter isso, mais 1x mais 1, menos 4 sobre x ao quadrado, menos 1, menor ou igual a 0. Daqui, vamos fazer o MMC, aqui temos de colocar o x mais 1, aqui x menos 1 e aqui 1. Feito isso, ficaríamos com x mais 1 mais x menos 1 menos 4 sobre x ao quadrado menos 1 menor ou igual a 0. X mais x, já podemos ver que são 2x, 1 menos 1, 0, então menos 4 sobre x ao quadrado menos 1 menor ou igual a 0. Se fosse possível fazer simplificações, poderíamos fazer, mas no caso, esta aqui é a expressão que está na forma canônica, que nós vamos usar para obtermos todos os valores reais que satisfaçam essa condição de que seja menor que 0, menor ou igual a 0. É possível ver primeiro que esta inequação pode ser resolvida de duas maneiras. Primeiro pelo método gráfico ou pelo método analítico, que é criando aquela tabela. Eu prefiro fazer pelo método analítico, fazer a tabela e do lado vamos fazer os gráficos e tudo mais para podermos acompanhar a resolução. Ok? Então, pegando a expressão que nós vamos usar, a expressão simplificada, que é a 2x menos 4 sobre x ao quadrado menos 1 menor ou igual a 0. A primeira coisa que nós vamos fazer é determinar os zeros de cada equação. Então, primeiro temos o 2x menos 4 igualamos a 0, então x é 2. E segundo, temos x ao quadrado menos 1 igual a 0, então x é mais ou menos 1. Se x é mais ou menos 1, então nós temos 3 zeros, que é 2 mais 1 e menos 1. Esses zeros vão nos ajudar a construir a nossa tabela. E para construir a tabela, nós vamos ter que fazer do menor zero até o maior. Então, vamos colocar aqui, eu vou desenhar aqui a tabela, não tenho régua. Então, vamos ficar com os valores de x, os valores de x, que seriam aqui, x menor que menos 1, que é o primeiro valor negativo, que é o menor, ok? Depois o próprio menos 1, a seguir do menos 1 tenho de menos 1 até 1, ok? Que é o próximo zero. Depois de 1, tenho de 1 até o 2, não é? E tenho o próprio 2, e a seguir tenho o 2 até mais infinito, ok? Representamos pelas condições, não é? E aqui vamos colocar o 2x menos 4 para podermos indicar o sinal. E agora vamos indicar o x ao quadrado menos 1 para também indicarmos o sinal. E, por fim, teremos 2x menos 4 sobre x ao quadrado menos 1, que é a razão desses sinais que nós vamos encontrar. Lembrar que o x menor que menos 1 é o mesmo que colocar intervalo aberto, ok? Intervalo aberto, de menos infinito até menos 1 aberto. Na monotonia temos que lembrar que os intervalos não se fecham.
De menos 1 até 1 é o mesmo escrever intervalo aberto de menos 1 até 1. Aqui é o mesmo escrever intervalo aberto de 1 até 2. E aqui é o mesmo escrever intervalo aberto de 2 até mais infinito. Okay? A colocação daqueles intervalos depende de cada um que quiser colocar. Okay? Se quiser colocar na condição ou se quiser colocar na forma do intervalo. Prontos. Vamos ter que identificar o sinal de cada espaço, mas antes podemos ver que o x ao quadrado menos 1 ele é anulado por menos 1 e 1. Por que é anulado por menos 1 e 1? Porque esses dois são zeros de x ao quadrado menos 1. E este aqui é zero de 2x ao quadrado, de 2x menos 4. Essas partes aqui também temos sinais que nós podemos indicar, mas por enquanto nós podemos não fazer nada, não precisamos assim, não vai influenciar em nada na nossa solução, naquilo que nós queremos. É claro que pode-se colocar o sinal daquilo, substituindo, assim como o valor, substituindo menos 1 aqui, dá menos 6, posso colocar menos 6 aqui, depois, mas não é tão interessante assim por enquanto para aquilo que é o nosso objetivo. Se eu tiver x menor que menos 1, que é de menos 1 até menos infinito, até menos infinito até menos 1, isso significa que eu tenho que escolher um valor que estiver no intervalo e substituir onde tem x e ver qual é o sinal. Mas eu não vou fazer isso de uma coisa simples, eu vou fazer o esboço dos gráficos. Nós já dissemos que temos 2x menos 4, vocês sabem muito bem que o menos 4 é ordenada na origem e o 0 é 2. Então temos um gráfico que faz isto, não é? Então se temos um gráfico que é uma linha, significa que tudo que estiver embaixo é negativo, tudo que estiver em cima é positivo. Ou seja, de menos infinito até 2 é negativo, então vou colocar aqui o sinal menos. E de 2 a mais infinito é positivo, então vou colocar o sinal mais. A mesma coisa posso fazer para essa expressão quadrática, em que é x ao quadrado menos 1, já sei que é mais ou menos 1, então fica alguma coisa comum, mais ou menos 1, menos 1 e 1. Já sabemos que tudo que estiver em baixo é positivo e tudo que estiver em cima, aliás, tudo que estiver em baixo é negativo, tudo que estiver em cima é positivo. Então significa que de menos 1 até 1 é negativo, que é aqui no meio, e o resto é positivo. E depois vou fazer a razão dos sinais. Menos mais dá menos, menos de menos dá mais, menos de mais dá menos, mais dá mais. E como é que eu vou retirar a solução? Para poder obter a solução, eu tenho que olhar para a condição, não é? A condição que me é dada aqui é que seja menor ou igual a zero. Lembrando que o menor ou igual significa a parte negativa da solução, ok? Então, a parte negativa será esta. Esta é a parte negativa da solução e esta aqui é a parte positiva e negativa também da solução. Se fosse maior ou igual, nós íamos levar a parte em que deu mais. Então, se for a ver, a solução fica x menor que menos 1. Lembrando que nós poderíamos fazer menor ou igual, porque a condição é menor ou igual. Mas nós não podemos colocar que é menor ou igual, porque o menos 1 anula o denominador. Temos x ao quadrado menos 1. E nós já aprendemos o cálculo do domínio de existência, que é todo número real, exceto aquele que anula o denominador. Então, vamos colocar aqui x menor que menos 1. Ou o x, que é essa parte, desculpa, não é o x, que é esse intervalo aqui, que é de 1 menor que x menor ou igual a 2. Por que nós colocamos 1 menor que x? 1 devia ser igual também, mas como faz parte da parte que anula o denominador, vamos colocar aberto e o 2 pode entrar porque anula o numerador, não tem problema. Esta é a forma de condução, mas também pode ser colocado menos infinito até menos 1, aberto, reunião com intervalo aberto de 1 até 2, fechado. São as duas formas de representar a solução. Então, o importante nós já vimos que é fazer o MMC. Se estiver nesta fórmula canônica, aplica diretamente. Mas se tiver um número no segundo membro,
uma fração, adição ou subtração de frações, faça o MMC, coloca na forma canônica e aplica a tabela.